Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast Saúde do canal Farmaponte. Eu sou o Daniel Alves, farmacêutico, e hoje eu recebo a Thaís. Oi Thaís, tudo bem? Nossa colega farmacêutica também da rede, para falar sobre azia e indigestão, entendendo e prevenindo problemas digestivos. Sem mais delongas, assina o canal, ativa o sininho, isso é muito importante para nós e vamos falar desse assunto. Roda a vinheta. Então é isso aí, pessoal. Janeiro, mês de fazer uma avaliação da vida, pensar na vida, mas também de cuidar daquela indigestão que a gente ganhou com as festas, não é verdade? Gastrite, refluxo, azia são problemas recorrentes na vida de muitas pessoas, e a Thaís, nossa amiga farmacêutica aqui, vai me ajudar a falar um pouco do assunto, né, Thaís? Como sempre, a gente lista algumas perguntas para fazer e desenvolver o assunto. Vamos começar de cara aqui com uma pergunta direta para nossa amiga Thaís. Thaís, vamos lá. Azia, indigestão, qual que é a relação que nós temos entre esse tipo de problema com problemas mais graves, como por exemplo o refluxo gástrico? Fala para nós. Muito bem. Primeiramente, usando aqui como exemplo esse fim de ano, que eu garanto que muita gente comeu bastante, ceiou muito, muita gente teve a famosa queimação, azia, aquele desconforto, depois de comer uma quantidade um pouco maior ali de carne, talvez alimentos gordurosos, muito condimentados. Tudo isso tem a ver com a azia e com a queimação, e com o refluxo, que é o que a gente vai falar durante esse podcast também. Então, qual que é a relação? A gente pega aqui o finalzinho de ano, né, como um exemplo, por conta da gente comer demais. Então, foi lá, comeu muito, aquele alimento gorduroso, aquele alimento condimentado, viu que deu ali aquele mal-estar, corre na farmácia comprar o quê? Um antiácido, um Eno, um Estomazil, né? Isso é super comum. Só que é importante a gente prestar atenção para ver quantas vezes isso está acontecendo. Poxa, eu fui lá, eu comi demais e aconteceu a minha azia, a minha queimação. Mas eu tenho isso direto, já é um sinal de alerta. Olha, acho que eu tenho que ir no médico, realmente fazer uns exames, porque não é normal você ter uma azia, uma queimação 2, 3 vezes na semana. O tempo todo, né? O tempo todo. E assim, a questão da alimentação, ela não está relacionada só à quantidade, mas também a qualidade propriamente dita. Tem alimentos que vão provocar os problemas de azia, de queimação, né, que pode ser sinal do refluxo, que pode ser o sinal da gastrite, mesmo em quantidades moderadas, né? Como você falou, condimentos, né? Café, bebidas, exatamente, frituras e assim por diante. Álcool, é isso aí. Legal. Então, vamos lá, vamos desenvolvendo, né? Falamos do antiácido, a gente vai acabar desenvolvendo um pouco mais sobre isso. Fala para nós aqui, olha, já que a gente falou dos antiácidos, quais que são os tratamentos mais adequados para determinadas fases e sintomas que a gente percebe na casa da gente, né? Nós não podemos falar de diagnóstico, então nós não estamos falando de um tratamento para gastrite, mas nós estamos falando como farmacêuticos, qual que é a orientação que a gente traz para alguém que tem azia, queimação, sensação de refluxo, quais que seriam as alternativas e as melhores alternativas de tratamento? Primeiramente, como a gente já falou aqui, é realmente você ver quantas vezes isso está acontecendo, né? Para um alívio rápido, realmente um antiácido ali ele vai resolver. O problema é quando a pessoa começa a usar demais antiácidos, né? Os Enos, o Estomazil. A pessoa vai lá, passa no médico, o médico passa um inibidor da bomba de prótons, né? O famoso omeprazol, pantoprazol, os zóis da vida. E a pessoa, às vezes, acaba pensando que aquilo é um tratamento para o resto da vida. E não é. Esse é um pensamento errôneo. Porque o uso excessivo disso pode acarretar outros problemas
que a gente também vai falar no decorrer aqui do podcast, mas que não é legal realmente estar usando sempre. Por isso a importância de realmente se consultar com o gastroenterologista, realmente ver qual que é o caso, fazer os exames. Dependendo, o médico entra com um medicamento anti-refluxo, se for o caso, entra com algum dos IBPs e pode ser até mesmo que ele entre com algum tipo de antibiótico, dependendo de cada caso, claro. A chave é você descobrir de forma acompanhada, né, orientada por um médico, quais são os motivos desta azia, dessa queimação, que pode ser frequente ou não na sua vida. A gente pode ter questões graves, né, relacionadas à úlcera péptica, gastrites, que tem níveis diferentes, gastrite erosiva, a Thaís acabou de falar, hérnia de hiato, né, esofágico, que provoca o refluxo. Então, são situações que o antiácido, aquele medicamento que está acessível, né, e a gente tem uma cultura grande de automedicação, alivia os sintomas, nos dá a sensação de um problema reduzido, que nem sempre é um problema reduzido. Existem condições que trazem essa sensação de azia, que inclusive são compatíveis com cirurgia. Então, muito importante, a gente sempre gosta de propor, dentro do nosso papel de farmacêutico, a orientação de buscar o atendimento médico. Você tem medicamentos do autocuidado que vão dar conforto para vocês. É importante a gente não abdicar do conforto, mas situações que são recorrentes precisam ser investigadas. E, como nós sabemos, né, como a gente vive isso, né, Thaís? Tem gente que toma, por exemplo, o IBP, né? Elas falou aí dos OIs, né? Os OIs. Né? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, né? Tem gente que toma isso diariamente. Fala para nós, Thaís, por favor, daqueles 2 problemas graves que a gente pode ter ao ingerir, ao utilizar de maneira contínua os chamados IBPs. Muito bem. São 2 nominhos bem diferentes. Um deles é a acloridria. Como a gente aprende na faculdade, tudo que vem com azinho na frente é o que está inibindo alguma coisa. Não, né? O que não tem. Exato. E o cloro, o ácido clorídrico, é o ácido que a gente produz aqui no estômago para realmente poder decompor os alimentos que a gente toma. Come, né? Os alimentos que a gente come, para poder realmente matar bactérias que não podem chegar no intestino, para poder fazer uma série de fatores, absorção de vitaminas, para tudo acontecer legal aqui. O que o IBP está fazendo? Ele vai diminuir essa produção, pode tanto diminuir, que é a hipocloridria, quanto acabar com essa produção de suco gástrico, o que pode acarretar em muitas coisas, inclusive na segunda palavrinha, a disbiose. Que é uma desregulação ali da flora intestinal. Então, recapitulando, você comeu ali alguma coisinha, a bactéria está ali. O seu ácido clorídrico ali do estômago não está legal, não está um pH ácido para matar essa bactéria. Essa bactéria vai chegar no seu intestino e aí ela vai fazer o estrago. Lá no intestino ela acha o ambiente propício para proliferar e desregular essa flora. A gente fala muito hoje de probiota, né? Que são esses micro-organismos presentes em lugares diversos do nosso corpo e eles têm uma função normal, uma função fisiológica. E aí quando chega uma colônia que reduz essas bactérias boas, né, esses micro-organismos bons, aquela função também fica reduzida. Gravíssimo, né? Sim, principalmente por conta disso, a absorção de uma vitamina importantíssima, que é a vitamina B12, ela é drasticamente reduzida. Então, basicamente, a gente não absorve a vitamina B12, o nosso sistema imune não fica legal, nosso sistema nervoso não fica legal, e se o nosso intestino não está bem, a gente também não está bem. Entendeu? Cada vez que a gente fala sobre questões da alimentação,
a gente chega numa conclusão muito importante. A alimentação, ela está absolutamente relacionada a tudo da nossa saúde. Então vamos recapitular. O medicamento antiácido, e o medicamento antiácido, ele representa a maior parte dos produtos que nós acessamos para aliviar a azia e a indigestão. Se ele for tomado esporadicamente, igual, por exemplo, foi no Natal, foi no final do ano, teve aquela azia, aí eu pego um antiácido, tomei, melhorou. Isso não é nocivo, isso não é um problema. Mas se o antiácido, ele passa a fazer parte da minha vida, igual eu já ouvi falar, a pessoa fala assim, olha, o dia que eu não tomo um inibidor de bomba de prótons, né, os famosos OIs da vida, eu passo o dia inteiro mal. E ela acaba tomando de forma contínua. Essa exposição do nosso estômago, de forma contínua, inibe a função endócrina, na verdade exócrina, né, das glândulas produtoras de ácido do nosso estômago, né? E como a gente sempre fala nos nossos treinamentos, o nosso corpo, ele é fantástico. Tudo que o nosso... Ele avisa. E tudo que o nosso corpo não usa, ele ou elimina ou reduz o tamanho. Ele atrofia, né? A gente quebra nosso bracinho lá, faz uma fratura, fica 30, 40 dias com o bracinho aqui, na hora que a gente tira, ele está até menorzinho que o outro. Então as glândulas também, se elas não estão sendo usadas, o corpo de um jeito ou de outro reduz a função dela, vira a hipocloridria, ela não vai produzir o ácido clorídrico, que é importante para a nossa digestão, ou ele realmente anula aquela função, que daí vai ser a cloridria, certo? E vamos lá, na vitamina B12, a vitamina B12 ela só é obtida através de proteína de origem animal. Não é obtida através de proteínas de origem vegetal. E as proteínas de origem animal dependem sempre muito da produção do ácido clorídrico. Então, por conta disso, que as pessoas que têm a cloridria não conseguem quebrar a proteína de origem animal e aproveitar. Isso acontece com os bariátricos, né? Porque os bariátricos têm uma redução enorme, né, da superfície do estômago. A proteína não fica ali tempo suficiente para poder ser quebrada, virar o aminoácidozinho. Isso. Daí aí ele tem que suplementar a vitamina B12. Mas não é o nosso assunto, né? O caso nosso é que para conscientizar mesmo, né, Thaís? A gente vê muito. Eu fico menos no balcão, você fica mais, atende mais o pessoal nas clínicas e assim por diante. É muito ainda, né, Thaís? É bastante. Acaba sendo até preocupante muitos clientes que a gente vê comprando todos os dias um antiácido, um sachêzinho de Eno, um potinho de Eno, um omeprazol, que você vê que a pessoa fala, isso daqui eu já tomo há 10, 15 anos. Realmente não é o ideal. Então, muitas vezes a pessoa está com um problema que está sendo camuflado por esse IBP, não vai fazer um exame, não passa no médico, acaba sofrendo com aquilo e não para de tomar o IBP por medo de ter de novo a azia, a queimação e todo aquele mal-estar. Exato. O uso repetido, continuado desses produtos, né? Tanto os IBPs, né? A gente fala IBP, inibidor de bomba de prótons, né? Acho que não tem problema nenhum a gente falar, é o omeprazol, lansoprazol, a gente já falou aqui. Acaba dando a sensação de prevenção, né? A gente tem essa sensação de que a gente está se prevenindo de um problema, mas no fim das contas nós estamos reduzindo os sintomas de um problema e nem sempre a gente está combatendo o problema em si. Isso é muito grave, né? Lembrando que a gastrite, que é uma das grandes vilãs, né? Uma das maiores, mais frequentes, ela se agrava em acordo com o seu comportamento, com a alimentação que você ingere, ela se agrava.
E os agravos da gastrite são compatíveis com erosão no aparelho gástrico, no estômago, né? Evolução para problemas relacionados ao trato alto, esofagite, né? Evolução para escavações, né? Não tem como descrever de um jeito mais bonito, é um buraco, né? É um buraco. A úlcera é sinônimo de escavação, perda de tecido, né? Então a gastrite, ela pode vir a se tornar uma escavação, uma úlcera estomacal, ou então ela pode ser na base, né, do estômago, já uma úlcera péptica, que tem níveis de gravidade que vão desde sangramento até a exposição desse tecido a uma tumorosidade, né? Nós estamos falando mesmo de câncer, né? Sim. Estamos falando de câncer. É, por exemplo, o mecanismo do álcool, né? O álcool crônico, né? O alcoolista, ele tem muito comprometimento do aparelho gástrico, inclusive com a presença dos tumores, né? A atividade cancerígena tem muito a ver com isso. Então é coisa séria, né? É coisa séria. Por isso que não pode ficar tampando ali com um omeprazol, um pantoprazol. E realmente... Você usou uma palavra muito legal que você falou, mascarando, é isso? Mascarando, tampando ali o probleminha. Só com a peneira. Tampando só com a peneira. Basicamente isso. Legal. Vamos falar então dos pecados da nossa vida, então, né? Quais são os alimentos pecaminosos para quem quer evitar esse tipo de problema? Eu vou falar do meu, você fala do seu, vai? O meu é café. Café em excesso, ele vai nos trazer problemas gástricos, então tomar com moderação. Fala o seu, Thaís. Então, aí você falou o meu também. É café, né? É o café. Né? Muita gente, a gente tem essa cultura muito forte no Brasil, né? Do café. Sim. Então, tudo. A gente tá aqui no calor de 40 graus, a gente tá tomando café. Exato. E tem gente que toma café para dormir. É uma coisa assustadora, mas eu conheço pessoas que para dormir tomam um café com leite. Então... E não só o café. Digo por mim mesma também que eu gosto de um energético. Ah, o energético. Então, os energéticos, os Monsters, os Red Bulls da vida também são altíssimos em cafeína, em taurina. E tudo isso realmente acaba machucando ali o estômago. Tá bom? Então lembrar que o café, ele está presente em diversas bebidas diferentes, né? E que essas bebidas, além de ter a cafeína, tem outras substâncias que também são agressivas para o estômago, né? Açúcar, né? Elas têm o sódio, propriamente dito. São substâncias, na maior parte das vezes, que são ácidas, têm uma acidez característica. Então, isso estamos falando só dos nossos pecados, né? Nossos pecados alimentares. Mas vamos lá, vamos tentar listar aqui de improviso, né? A gente nem marcou nada aqui. Esses não vão marcar. Esse não está aqui, mas vai lá. Ó. Café, chocolate, que mais? Muita massa também, massa. Aquela sensação de estufamento, empachamento, como muito empachamento, né? Massa, então produtos, pão, sanduíches, né? Tabagismo. Cigarro, tabagismo, né? Tem gente que acha que só danifica o pulmão. Sim. E não vai ficar mais nada. Na verdade é quase que uma redundância. Quem é tabagista normalmente tem gastrite, muito raro aquele que não tenha. E muitas vezes tem complicações que vão, por exemplo, com úlceras e outras do gênero. Então, ó, já 3, né? Ó, cafeína, refrigerantes, massas, né? Aqui nas massas a gente já vai colocar pão, fast food, né? Os sanduíches, lasanha, macarrão, né? O cigarro, o álcool, não é verdade? Veja só, também a gente fala aí de associações, né? O tabaco, muitas vezes a pessoa associa, né? Enquanto ela usa o tabaco, vai lá e toma um café. Usa o tabaco, vai lá e toma uma bebida alcoólica. Tá bom, gente? Então, eu acho que todos os podcasts eu falo isso, né?
Na dúvida, coma o que sua avó mandava, né? Frase do Drauzio Varela, um dos médicos mais conhecidos da nossa nação, né? Tem questões dele que eu não concordo, mas com essa eu concordo plenamente. Na dúvida, a sua alimentação é aquela: vegetais, alimentos que não são ricos em condimentos, em sal, evitar as frituras, os ultraprocessados. Ultraprocessados, né? Que são os mais ricos em sódio, em tudo aquela faixinha nova, né, que colocam na embalagem, alto em açúcar adicionado, alto em gordura, pó. Muito bem lembrado, né? Agora, desde o ano passado, tem uma legislação, uma norma. Então, o alimento, você pega, olha lá, ele tem uma etiquetinha branca já na frente dele. Está escrito lá, alto em açúcar adicionado, gorduras saturadas, gorduras trans, gorduras Então, esses alimentos são sempre nocivos, né? E são sempre os mais gostosos, não é verdade? E são eles que a gente deve ingerir com moderação. Antes disso, a gente falou uma outra frase legal aqui. Vamos terminar com essa frase, que é: para você saber se o alimento vai fazer bem ou mal, você põe na boca. Se ele for bom, cospe, porque vai fazer mal. Não é bem assim, né? Existem alimentos saborosíssimos, né? Frutas, sucos, vegetais, mesmo proteínas animal bem preparadas, né? Que vão fazer bem. A gente deve evitar mesmo aquilo que a gente sabe que tem que evitar. E o excesso das coisas também. Tudo em porções moderadas é bem-vindo. Legal, rendeu, hein? Rendeu. Eu acho que até tem assunto que a gente nem vai entrar no mérito aqui. Quem sabe vira azia e indigestão, entendendo e prevenindo os problemas, parte 2, né? Vai depender da quantidade de comentários, de perguntas, de visualizações, curtidas, né? Compartilhar. Tudo isso vai nos estimular, nos ajudar e eventualmente trazer de novo uma parte 2. Dava para falar muito mais, né? Sim, é um assunto que dá para estender. Dá para estender. Tá bom? Então é isso. Ótimo. Então vamos nos despedir. É isso. Vamos recuperar aí do fim de ano, fazer os exames para começar 2024 já muito bem. É isso aí, pessoal. Né? Um ótimo início de ano, que seja um ano maravilhoso para todos, e vamos começar o ano pensando um pouco mais na nossa saúde gástrica, na nossa saúde digestiva, né? Alimentar-se bem para viver bem. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Marque e compartilhe aquele teu amigo viciado em energético, que vai ser legal. Também. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada. Valeu.